Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinha. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. É isso aí, hoje é dia 24 de março de 2024, 24/3/24, e começa agora o episódio aí sobre o show número 399, meus amigos. É isso aí, 399. Então, próximo show, que provavelmente será na quarta-feira, lá em Louveira com o Diogo Almeida, será o meu show número 400. Então, vou comprar um confete e vou estourar confete no meio do teatro e que se foda. Porque eu sou assim, eu sou artista e artista não liga pras leis do universo, tá bom? Não vou fazer isso, eu acho. Não tenho coragem, né? No show dos outros. Mano, sabia que eu parei um pouco de... Isso aí é uma opinião minha. Vou cagar regra aqui, mas é a minha opinião, na verdade. Não vou cagar regra, vou dar a minha opinião. Eu parei um pouco de pelo menos pra mim, pensar que é o show dos outros. Como assim, Diogo? É o show do Diogo Almeida? Como assim você vai parar de pensar que é o show dos outros? Sim, o show é do Diogo Almeida, mas os meus 10 minutos é o meu show, pô. Então, não que eu vou fazer o que eu quero, tá ligado? Mas, mano, vamos lá, eu vou reformular o meu argumento. Esse ano eu fiz, sei lá, acho que eu já fiz uns 30. Mano, acho que tá em março, foi 3, não, foi mais de 30. Esse mês de março, então eu vou pegar só mês de março. Mês de março vai ser meu recorde de show, acho que eu vou fazer 20 shows em um mês. 20 shows em um mês. Desses 20, mano, 12, talvez mais. 12 ou mais foram abertura. Eu acabei de sair da abertura do Fábio Rabin, né? Então teve com o Gil Lisboa foi 3, com o Diogo Almeida já foi 2. Semana que vem vai ter mais uma, mais 3, mais 7. Eu já perdi a conta lá atrás. No meio disso virou um carro. Não foi nem que eu perdi a conta fazendo tipo assim, fiz muita conta e perdi a conta. Não, virou um carro na minha frente. Eu do nada, o meu cérebro olhou o carro virando. E não tem porquê eu tá olhando um carro virando, porque carros viram. Eles foram feitos pra isso. Tem um volante pra fazer os carros virar. Tem pra que eu ficar abismado com o carro virando. E aí eu vi o carro virando. E aí eu continuei falando, mas meu cérebro parou as contas. Falou, peraí, um carro virou numa rua que ele foi feita pra virar. Olha, eu vou te falar, viu? É difícil às vezes. Então, eu já perdi as contas, não vou fazer a conta de novo. Mas vocês viram aí, que é um montão de show. Isso, os que eu tô lembrando. Teve mais coisa ainda. Mas, praticamente... sei lá, 80%, acho que 80% dos shows que eu faço é abertura. Se eu não considerar, pelo menos pra mim, que pelo menos os 10 minutos do começo do show é o meu show, entendeu? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Que pelo menos eu tô tentando, não sei se é o certo, mas eu tô tentando pelo menos pra mim lidar como se fosse o meu show. Então eu tenho que fazer um show bom. Porque eu tenho que mesmo fazer um show bom pra entregar bem pro artista, dono do show. Mas é o meu show também, entendeu? Então eu tenho que fazer um show bom porque é o meu show, pô. Essas pessoas só vão ver esses 10 minutos. Se fosse um show de elenco, eu faria 15. Então, porra, eu estou fazendo 5 minutos a menos do que eu faria num show de elenco. Então eu tenho que considerar como se fosse um show de elenco. Eu tenho que fazer o meu melhor, tá ligado? Então eu tô um pouco querendo parar de falar, tipo assim, é o show do Diogo Almeida. Mas também não vou estourar confete na abertura, né? Tem essa também. Mas talvez eu tenha um show na terça. Na terça-feira os moleques do Sem Limites vai estar aqui em Campinas. Eu tô saindo de Campinas agora. E talvez eu colhe, não tenho certeza ainda. Aí se eu colar, aí dá pra fazer o confete. Porque aí é um bar e é um show dos caras. Ali eu sou só mais um participante. Não é o show de... Se bem que é o show dos caras também, né? E aí? É o show do Comédia Sem Limites. Não é o solo de ninguém. E aí? Eu não posso também estourar meus confete? Bom, não posso porque não devia mesmo, né? Não tem por que ficar estourando confete só porque é um número redondo.
Mas enfim, eu não sei nem se eu vou fazer esse show não, porque eu acho que eu não vou. Porque a semana que vem, ó, eu tenho show quarta, quinta, sexta e sábado. E aí na terça eu vou arrumar show? Não vou, né? Vou ficar com minha esposa. Então na segunda e terça eu acho que vou ficar, porque também Campinas não é tão perto quando a gente imaginar. Na verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Você viu essa musiquinha desse menininho cantando? Ele bota muita emoção na música, eu adoro. Enfim, Campinas é meio longe pra mim, mano. Então, se os moleques for em compensação, racha por 3, fica barato. Você vê que eu sou advogado de acusação e de defesa no meu cérebro. Olha o Braia. Passou o Braia aqui agora, a Mercedes. Enfim, vamos falar do show de hoje? Deixa de enrolação, nem sei. Passou 20 minutos, eu não sei do que eu tava falando agora. Vamos falar do show de hoje. O show de hoje foi um show curioso, eu diria. Eu ouvi o áudio, senti, acabou de acontecer, então eu lembro também da minha memória. Ele foi um show que ele não foi um show ruim, mas também não foi um show excepcional. Mas foi um show, pra mim foi muito bom. Então eu tava tranquilo, eu senti que eu consegui de alguma forma me conectar com a plateia, mas não foi um show muito alto. E tipo assim, eu tenho que ir atrás, eu quero ser o comediante que faz show alto, tá ligado? Eu quero, ontem eu no Minhoca, eu esqueci de comentar isso, o Moisés Loureiro foi antes de mim, mano, arregaçou, eu tava com medo de ir depois dele. Caralho, que o moleque é foda, hein? Moleque não, né? Acho que ele é mais velho que eu, não. Mas ele faz comédia há mais tempo que eu. Ele é agenciado pela Nume, se eu não me engano. E eu não conhecia ele pessoalmente. Ele foi antes de mim, eu ia entrar depois. Eu fiquei intimidado, viu? Falei, puta, e agora? Como é que eu seguro? E não consegui, inclusive. Não foi ruim, não. Foi bom. O de ontem a reação foi alta, assim. Foi só online, mais rápido. Eu me sinto mais confortável também. Enfim, o de hoje, aconteceu algumas coisas boas que eu quero dividir com vocês. A primeira como não tava um show muito alto, eu quase desisti de testar. Porque e testar não é um texto totalmente novo. Aquelas piadas que eu fiz ontem aí, que vocês ouviram da Pepperônia, aquilo sim seria teste, porque eu nunca fiz. Então aquilo seria testar de verdade. Mas o texto que eu fiz de Portugal, eu fiz, sei lá, 3, 4 vezes. Ainda tô testando, ainda não consegui achar a embocadura do texto, sabe? Você não começou ainda a fazer e tá ouvindo isso aqui tomando coragem? Em algum momento você vai perceber que tem texto que você acha. Você vai fazendo e você tenta sempre melhorar. E aí tem hora que você fala, puta, agora eu achei a embocadura. Com o tempo você fala, puta, achei melhor ainda, agora ficou melhor. Se eu fizer isso aqui, agora a minha piada de abertura, desde eu ouvi o áudio, isso que eu tô feliz também. Opa, voltei aqui, fui interrompido por uma ligação. Então, a minha piada de abertura eu faço quase sempre a mesma piada, quase sempre. E aí eu achei uma entonação que me agrada mais. E desde do último show de quinta, eu meio que passando no carro, aí eu falei, mano, eu queria falar assim, ó, não sei o que, bababá. É isso que eu queria falar. E aí, eu falando no carro, né? Eu vou tentar fazer desse jeito. Aí eu subi no palco e consegui. Aí hoje, eu já não lembrava o jeito que eu tinha pensado, mas por eu ouvir o áudio, meio que eu gravei na cabeça assim, ó, eu quero fazer desse jeito. E aí, hoje já saiu. Então, tem piada que você faz muito tempo e aí você acha, não é nem você não muda nada na piada, é só a entrega e a entonação. E muda totalmente pra você mesmo, sabe? Às vezes muda a reação também, mas muda pra você, e isso é muito louco. E aí, o que eu queria falar é o seguinte, como não tava um show muito alto, assim, que eu também não fiz oba, não. No show, alguns shows eu faço oba, outros eu não faço nada. No Rabin, eu falo, mano, a galera que curte o trampo do Rabin, o Rabin tem 20 anos de comédia. As pessoas sabem o que é stand-up. Eu não vou ficar explicando palma, não. Se quiser bater palma, bate. Se não quiser, foda-se. Eu quero risada. Não vou perder tempo. Eu tenho 10 minutos. Eu não vou perder 2 minutos fazendo oba. Foda-se. Eu vou entrar já e vou conversar com a galera. Pode ser.
Tipo assim, vou até fazer alguma coisinha ou outra assim, mas não explicando, sabe? Eu não perco tempo. A Bruninha fala, faz o que você quiser. Eu ainda falei, quer que faça oba? Não, faz o que você quiser. Você tem 10 minutos. Eu falei, então não vou fazer não. Entrei, já fui no texto direto. Aí, mano, foi bom. E aí, só que, tipo assim, eu vi que não tava muito alto. Talvez se eu fizesse oba fosse melhor, mas eu não quero gastar tempo com isso. Então, mano, a decisão minha na hora ali, falei, não quer saber, vai. Aí, percebi que não tava tão bom. Aí eu falei assim, acho que eu não vou testar as piadas da viagem de Portugal. Eu falei, quer saber? Eu acho que a plateia do Rabin é a plateia meio que mano, é velho, assim, tem bastante velho na plateia dele e tal. E eu falei, é uma plateia que vai entender essas piadas da viagem. Porque você tem que pensar também isso, sabe? Onde funcionam as suas piadas. Eu falei, puta, essas funcionam aqui, eu não vou deixar de testar. Isso tudo eu falando. Eu falando as piadas anterior e pensando, vou testar, não vou. Se eu não testar, eu vou pra onde? Eu vou pra essa. Não, então eu vou testar sim. E aí, mano, em frações de segundo, enquanto eu tava fazendo um texto, eu fui e fiz isso. E nisso, interagindo, porque tinha um cara de Morato. Então eu fui fazer as piadas lá que eu falo de Morato, tinha um cara de lá. E aí na hora também eu lembrei de Hortolândia e Sumaré. Mano, vários bagulho na cabeça assim, mas eu tava presente. Eu falo muito isso aqui. Fica até repetitivo. Mas a minha meta é estar presente 100% do tempo em 100% dos shows. Sabe? É você sentir... Mano, sentir que você tá ali. Aí quando você sente que você tá ali, parece que você se conecta mais com a plateia. Parece papo de coach, mas se você estiver fazendo há muito tempo, você vai... Não muito tempo, mas um pouco de tempo, se você já tiver começado, você vai ver que quando o show é bom, parece que você se conectou com a plateia no sentido de, tipo assim, aconteceu um bagulho, você comenta, alguém deu uma risada, você consegue meio que falar, aí, caralho, sabe? Você não fica no automático, é isso. Tá presente é você não tá no automático. E aí eu consegui, e aí eu falei, quer saber, vou testar. E aí eu entrei na piada do teste, e aí entra duas coisas que eu ouvi nos outros áudios do show anterior. Eu falei, mano, essa parte aqui, logo no começo eu preciso colocar uma piada. Aí eu pensei no show de Jundiaí de terça passada, ou de segunda passada, eu acho. Não, terça mesmo. Enfim, show não faz diferença, show da semana passada. Eu usei o gancho do Gilbert. Ele tem umas piadas que é o inglês da professora dele de escola pública, não era confiável, né? Aí eu entrei e falei isso. Eu fui pra Europa só com o inglês da professora Edna. Aí as pessoas deram risada, porque era meio com um callback do que o Gilbert falou. E aí eu falei, dá pra usar isso, né? Não a professora Edna, mas falar, eu fui pra Europa com o inglês da escola pública. E aí eu falei isso, e aí eu pensei, na quinta já deu uma melhorada, e hoje eu mudei, mano, e hoje entrou certinho do jeito que eu queria. Quando eu falo assim, tudo bem que o fato de ser... A piada é essa, eu falo, eu fui só com inglês de escola pública. E consegui me virar, até me fiquei surpreendido. O fato de ter sido Portugal deu uma ajuda. Entendeu? A piada é essa, porque Portugal fala português, não. Entendeu? Não precisava explicar, mas vocês entenderam que a piada... Tem uma piada aí, né? A inversão é essa, você falar que você conseguiu se virar no inglês, e aí a inversão de expectativa é, eu tava em Portugal, porra, todo mundo fala português em Portugal, entendeu? Essa que é vocês entenderam, não sei porque eu tô explicando isso. E aí eu fiz desse jeito, e o time, eu falei, achei o começo. É assim. Aí outra parte, eu falo que eu encontrei um velho lá, e bababá, e aí eu teve xenofobia com o velho, e eu não conseguia, eu tenho um problema que eu não consigo, eu não me sinto à vontade inventando história, tá ligado? Porque eu não encontrei esse velho, essa parte inteira é fictícia, mas eu realmente fui pra Portugal, essa conversa poderia ter acontecido, e eu vou exagerar, é claro, pra ficar mais engraçado, só que não aconteceu, essa conversa com o velho não aconteceu, mas eu falei, mano, não tem problema eu falar que aconteceu, tá ligado? Não precisa ser 100% verdadeiro. Se eu nunca tivesse ido a Portugal, eu ia me sentir mal de fazer piadas falando que eu fui pra Portugal se eu não fui. Entendeu? Então, poderia ter acontecido, mais ou menos isso. Então, e eu me sentia mal inventando, e aí eu contava, bababá, fazia as piadas, e no final eu falava assim, essa conversa nunca aconteceu. E aí eu falei, mano, até o André falou, mano, por que você fala que a conversa nunca aconteceu?
Tem pra que você falar isso? É só você continuar, porra. Aí eu falei, mano, é verdade, só que eu precisava arrumar um gancho. Porque na minha cabeça eu sempre falei isso, essa conversa nunca aconteceu. Mas eu sofri xenofobia lá sim. E foi de um traficante. Aí eu vou entrar em outro. Ainda é sobre Portugal, ainda é sobre xenofobia, mas é uma outra. Outra interação que gerou um preconceito lá, né? E aí essa outra é com traficante. Eu até postei no meu Instagram lá, né? Essa aconteceu de verdade. Mas eu também aumento, não aconteceu do jeito que eu conto no palco, né? Eu dei um final melhor. E aí também, hoje eu consegui falar, eu só terminei, a piada foi meio alta assim. Foi alta, na verdade, né? Do final. Aí eu coloquei mais um punchzinho, tinha um cara de Morato. Aí eu relacionei com ele, fiz a piada, e entrou bem. E aí eu só pulei. E teve vez que deu palma a piada final dessa interação não, dessa... não é interação com a plateia, mas essa interação social que eu tive com esse tiozinho, que é uma conversa fictícia, já deu palma, e ainda assim eu falei, essa conversa nunca aconteceu. Mano, se deu palma, pronto, a vírgula pra eu entrar em outra coisa foi a palma, era só eu continuar. E aí mesmo assim eu falei, essa conversa não aconteceu. Aí eu já falei, mano, preciso parar de falar isso, cara, que a conversa não aconteceu. Ninguém precisa saber que a conversa não aconteceu. Aí eu fiz, aí foi bom. E aí eu só falei assim, também, pronto, só isso. Também sofri preconceito de onde eu menos esperava, que foi de um traficante. Pronto, é só isso. Eu tive, aí eu também tive, pronto, era só isso. Às vezes, então muito doido isso, né? E isso é na cabeça da gente, a plateia nem se importa com isso. Mas aí eu fiquei feliz por isso também. Eu testei e ainda testei novas coisas no texto novo. Então isso é muito legal, isso mantém você vivo criativamente, sabe? Sei lá, eu gosto dessa parada de testar formato novo. Não formato, mas... Mano, na verdade é isso, né? Se eu tô testando um material, eu tenho que testar o jeito que fica melhor, né? E aí quando a gente consegue, dá uma sensação de vitória. E é legal porque mesmo quando a gente não consegue, também dá, porque você fala assim, mano, no meio deu uma barrigada grande, caiu que nem lá no de quinta-feira, ficou nítido que eu tava testando no meio, porque o começo foi muito alto, a galera comprou muito o começo. E aí no meio, quando eu comecei a falar desse texto, deu uma caída. E no final eu resgatei e aí terminou muito alto também. Muito alto, nossa, eu tô me achando. Mas terminou bem alto. Não, foi bom mesmo, assim. Foi um show alto, né? Mas o meio deu uma barrigada. E aí mesmo que deu essa barrigada, eu fiquei feliz. Que eu falei, pelo menos eu tive culhão pra testar. Porque eu preciso achar essa porra. Pra esse texto eu ter a mesma segurança dos outros. E aí parar de ser teste. E aí daqui a pouco eu coloco outra coisa no meio. E aí é assim que vai, né? Mas foi bem legal, funcionou e terminou bem alto de novo com as piadas que eu fui. Mano, o bagulho também pra quem tá começando, pra todo mundo, não sei pra que eu tô falando isso, mas eu não sei se vocês também têm isso. Quando eu vou ouvir o áudio, mano, tem uma piada, é a minha piada de encerramento essa, que eu sempre fecho essa piada, e várias vezes eu ouço o áudio e eu falo, mano, por que eu falei tanto né? Caralho, eu falei muito, mano. Às vezes quando eu tô nervoso eu falo tá ligado, muito. Não sei o que lá, tá ligado? Tá ligado? Não sei o que lá, tá ligado? Parece eu falo tá ligado no começo da frase e no final. Tá ligado? Não sei o que lá, não sei o que lá, tá ligado? Puta, parece daí, sabe? Da Pato Branco? Não sei o que lá, daí. Que na verdade ela é no final só, né? Daí eu fui lá, daí. Sei lá, não sei, não parece. Ela foi uma péssima lembrança, isso. Uma péssima lembrança não, uma péssima referência. Enfim, vocês entenderam. E aí eu percebi hoje, eu falei muito, né? Mas muito assim, ó. Eu falei, mano, pra que eu falei isso? E às vezes eu fico me segurando também. Eu sei que eu não gosto, depois de ouvir, eu falando tanto né. E aí, às vezes eu consigo controlar. E eu fico prestando atenção, quando eu ouço áudio, pra ver se eu conseguir falar menos né. E alguns eu consigo tirar quase tudo, assim. Porque alguns até faz sentido. Tá ligado? Tá ligado aí. Mas às vezes não tô... Mano, muito fica estranho. Não sei se a plateia percebe isso, mas pra mim é ruim. E aí hoje eu falei muito, hein? Nossa senhora. Falei muito, né? E é isso. Vamos falar de outro assunto? Vamos falar do que aqui? Eu
tava trocando ideia com o Rabin no camarim, meu amigo, né, Rabin? Mano, toda vez que eu faço show com o Rabin, eu saio com essa mesma sensação de que é muito doida a vida. Porque, mano, o Rabin é um dos caras que eu acompanho há mais tempo. Porra, isso aqui era tudo mato. Porra, Rabin, Diogo Portugal, Danilo Gentili e Rafinha Bastos. Os primeiros caras, assim, que eu comecei a ver, assim, na época que só tinha YouTube, sabe? Esses malucos. E aí, eu tô lá, trocando ideia com o Rabin. Mano, sobre um monte de bagulho e tal. E tô lá, conversando com ele como se fosse meu amigo, assim. Não amigo, né? Não quero também forçar uma intimidade. Eu tenho muito receio de ficar querendo puxar assunto, de ser o legalzão. Porque eu sou ruim de puxar assunto, tem essa também. Então eu não sabe, eu fico com medo de estar forçando uma intimidade. Então eu sou muito de boa, assim, tipo, mano, eu falo sobre comédia, putz, você viu? E eu sou ruim também de falar sobre, eu sou ruim de tudo. Porque, tipo assim, eu assisti o especial do... Caralho, assisti esse dia, é um muito bom. J.L. Hughley. É J.L. Hughley. D.L. Hughley. O show dele é muito bom. Eu assisti, caralho, Ipiranga... Ah, não, é Ipiranga, sim. Mudaram a arte. Eu assisti o J.L. Hughley recentemente e ele é muito bom. Só que eu acho muito bom, eu guardo pra mim que é muito bom, mas eu esqueci completamente tudo o que aconteceu. Então eu sou ruim até nisso, tá ligado? Pra falar sobre... vou puxar assunto de um especial que eu assisti. E aí essa pessoa fala assim, mas que louco, como que é? É um que ele... Eu falei, mano, eu não faço ideia. Mano, eu não faço ideia, eu apago da minha memória. Não é nem que eu apago porque eu quero, eu não lembro, eu misturo tudo, eu não consigo lembrar. Aí eu sou ruim até nisso, sabe? E aí mas eu tento pelo menos, tipo assim, com o Rabin, ele puxa assunto, então a gente, mano, e aí eu vi que ele foi, tipo assim, eu não tento também puxar assunto só pra puxar o saco, que eu acho que fica chato, né? Você fica falando, sabe, sei lá, não sei, eu fico muito receio de ser o chatão. Só que o Rabin foi no show do Blink, cara. Eu vi no Instagram dele que ele foi no show do Blink e do Offspring. E eu acho muito foda isso, de verdade. Sabe? Então, porra, caralho, eu fiquei interessado de verdade, né? Que eu tava... Cara, é aqui que vai pra Morato? Porra, não tem uma placa falando que aqui vai pra Morato? Mas eu acho que é. Mudou tudo aqui. Eu tô indo pra Morato buscar minha esposa que tá lá. E aí eu tô aqui na 14 em Jundiaí. E eu sempre passei aqui, mas agora mudou tudo. Já tava perdido, mas achei aqui. Aí então é muito doido eu lá conversando com ele, ali contando lá uns bagulho e tal, não sei o que. E aí, mano, falando sobre vários bagulho. Aí, mano, sabe? Eu acho muito doido. Toda vez que eu vou abrir pro Rabin, eu vou voltar aqui e vou falar isso. Que é muito doido. Eu tá lá conversando e eu falo, mano, que doideira, eu tô aqui, eu vi o cara na TV, mano. Não era nem no YouTube, eu vi o cara no Jô Soares. E aí eu tô aqui, vi ele no Pânico lá, beijo na cara ou tapa na boca. E eu agora tô aqui, trocando ideia com ele aqui, comendo uma coxinha. Olha que doideira, né? Isso é muito doido. E é muito bom também, eu não vou... Não, eu vou dar isso. Eu acho que não vai estragar. Mas tem uma piada do Rabin que eu achei muito foda. Porque ele tá falando... Eu não vou... ele postou já esse vídeo. Então você pode até ir lá ver. Ele tá falando do Lollapalooza, né? Aí ele fala... Tem uma piada dele icônica, assim, de muito tempo atrás. Que ele fala... Mano, acho que foi um dos primeiros textos que ele postou no YouTube, assim, que bombou e tudo. Mano, muito antigo. Deve ter uns 15, 17 anos esse texto. Sabe? Que quem gosta de comédia acho que talvez lembre. Que ele fala assim... Tá ligado? Eu acho que ele fez show no Jô Soares. Aí ele fala... Tá ligado esses caras... Não sei imitar a voz do Rabin. Vou ficar rouco se eu tentar. Mas ele fala, tá ligado? Esses caras que não devia existir, os malucos grandes pra caralho, não sei o que. Aí o cara mexeu com a mina dele, aí ele fala, ô seu arrombado, não sei o que, babá. Pensei. A piada é essa, ele xinga o cara e ele fala, pensei. E aí, esse texto ele postou hoje, inclusive. Vai lá ver no canal dele, eu levando views pro YouTube do Fábio Rabin. E aí ele postou o vídeo que ele foi no Lollapalooza, aí ele
faz essa piada de novo. É meio que um callback de 20 anos. Aí hoje no palco, eu vi ele fazendo, achei muito engraçado. Que ele falou assim, eu sou arrombado, não sei o que, bababá. Pensei. Aí, mano, entrou forte. Que eu falei, caralho, será que as pessoas... porque eu ri também real. Porque eu não esperava que ele fosse usar a mesma piada de 20 anos atrás. Então, me surpreendeu, mas eu conheci a piada. E entrou fortão, mano, lá em Campinas. Eu não sei se as pessoas... Até falei pra ele, mano, será que as pessoas lembram da sua piada? Ou será que elas riem porque elas não lembram e é uma piada nova? Aí ele falou, mano, eu acho que lembra. Porque é engraçado o que ele faz. E aí ele faz essa, pensei. Aí ele fala assim, a piada é minha, eu uso de novo, foda-se. Faz um bagulho assim, sabe? Ele comenta que é uma piada antiga que ele tá reciclando. Isso eu achei muito foda. Só queria comentar isso daí. E acho que tá ficando já chato, né? De show, vamos falar de outros assuntos? A gente trocou lá a ideia também sobre isso. Que ele falou que tá postando direto agora. Ele falou, puta, eu acho chato pra caralho esse bagulho. É isso que ele tem quem edita, mas ele que escolhe a minutagem e tal, né? Aí ele falou, puta, é chato pra caralho essa parte de ficar postando, né? Aí ele falou, puta, você tá postando direto também, né? Eu falei, eu tô, mas é foda, mano. É muito... eu dei uma desabafada também, né? Que eu falei, mano, é muito... Como é o nome? Frustrante. Porque não é... Mano, grava, testa, aí edita e posta, dá 2.000. Aí eu gravei a porra de um vídeo filmando a TV e a única coisa que aparece em mim é uma risada. Aí tá com 700 mil. E aí ele falou assim, mano, faz mais desse. Aí eu falei, é mesmo, né? Tá, mano, é muito fácil. Mas... mano, também é... Vamos lá. Eu não vou fazer só isso. Mas... Porra, esse 90 dias pra casar é uma fonte inesgotável de rios. É muito engraçado. Eu vou falar sobre esse programa. Mano, tem um gordinho na terceira temporada. Eu tô viciado nessa porra. O bagulho é mais engraçado que The Office. Eu chego às vezes eu falo pra mim, não, isso aí foi roteirizado. Não é possível. Eu falo, mano, não é possível que alguém ia se sujeitar a isso. E ninguém ia ser tão bom ator assim. Tá ligado? Se o cara fosse ator tão bom pra fazer um bagulho parecer tão real assim, esse cara tava em série. Mas não, mano, é verdade. Mano, tem na terceira temporada tem um gordinho que ele arruma uma mina russa. O nome da mina é Anfisa. E aí toda vez que ele fala, parece que ele tá falando, a Anvisa não gostou. E aí, acho muito... Já isso eu já acho muito engraçado. Que parece o tempo inteiro que ele tá desrespeitando a vigilância sanitária. Eu acho muito engraçado que ele fala, eu troquei de carro, mas a Anvisa não gostou. Fala, a Anvisa é foda, né? A Anvisa se mete mesmo nas vidas da gente. Então já tem... Isso é engraçado pra mim, tá? Mas, mano, é muito constrangedor. Mas muito assim, ó. E esse gordinho, coitado, dá dó. O gordinho dá vontade de você entrar lá. Sabe quando você vê filme que a pessoa tá assim, ó, o bagulho tá afundando, o navio afundou, tão náufrago, e aí um cara se desespera, aí o amigo dele vai lá e dá um monte de tapa na cara dele, pra ele voltar, e dá um tapa na cara e fala, mano, acorda, a gente vai morrer, sabe, é uma cena assim, dá vontade de você entrar na tela e esbofetear esse gordinho, porque, mano, ele é muito otário. Eu vou falar uma coisa pra você, eu sou otário. Eu não sou... Ó, eu não posso julgar ninguém de otário, porque eu sou otário, porra. Eu sou otário, eu sei que eu sou. Mas esse gordinho, eu vou te falar, viu? E aí essa mina, ela... eu já acho engraçado ela, porque, tipo assim, ela tem um puta corpão, assim. Tem uns peitão de silicone. Então ela tem um corpão, mas a cara dela não é bonita. Aí você fala, mano, esse gordinho... O gordinho é meio rico, assim. Aí você fala, mano, esse gordinho, porra, eu acho que ele conseguia. Mano, também não vou objetificar a mulher, mas tipo assim, conseguia coisa melhor. Mas ele se sujeita a uns bagulho. Aí tem uma parte que ele fala assim, mano, isso aí também, na real, na hora eu falei, caralho, esse gordinho é doido mesmo, né? Mas a mina usou um argumento que eu falei, realmente ela tem um ponto. Ela só foi muito sincera nesse argumento. Que aí o gordinho fala assim, se eu não fosse rico, você tá comigo por causa do meu dinheiro? Se eu não fosse rico,
você não estaria comigo? Aí ela fala, lógico que não. Lógico que eu não estaria com você. Aí meio que o gordinho dá uma travada e fala assim, ele não esperava, né, que ela falasse isso. Aí ele, você só gosta de mim por causa do dinheiro? Ela, sim. Aí ele falou, cara, eu não esperava ouvir isso. Aí ela falou assim, se eu não tivesse esses peitão e eu não fosse gostosa, acho que ela fala, se eu não fosse gostosa, você ia estar comigo? Por que você pode só estar comigo porque eu sou gostosa e eu não posso só estar com você por causa do dinheiro? E aí eu, de casa, dei razão pra ela. Falei, ela tem um ponto. Realmente. Ela ainda falou assim, você tá comigo porque eu sou inteligente, por acaso? Aí o gordinho também ficou sem palavra. Eu falei, tá certo, entraram no acordo. Não é o melhor dos acordos? Na verdade né? Pelo menos ela foi sincera. Mas, mano, essa mina faz cada coisa com o gordinho que você fala, tadinho do gordinho. Aí no final você fica com dó dela porque esse programa é muito bom, porque não basta o constrangimento do dia a dia. Tem um outro cara que essa cena é engraçada também. O maluco, todo mundo acha, mano, eu vou te falar um bagulho. O nome do programa devia ser também a forma mais difícil de conseguir um green card. Porque o bagulho é muito humilhante pra todo mundo, todos os envolvidos. É difícil pro americano, é difícil pra pessoa gringa que tá lá querendo o green card. É difícil pra todo mundo. É um dos programas mais constrangedores que eu já vi. E aí, mano, pra quem gosta de The Office, porra, esse é o The Office da vida real, cara. É muito constrangido, é muito constrangimento. Mano, tem umas horas que você dá vontade de desligar, que você fala assim, não, agora esse tá demais pra mim. Esse constrangeu muito, acho que não dá não, sabe? E aí tem umas partes que não é tão constrangedor assim e tal. E aí, o que eu tava falando mesmo? Não lembro o que eu ia falar. Que eu fui ultrapassar aqui na subida. Caralho, faz tempo que eu não passo nessa rua. Não lembrava pra mim que tinha duas faixas, mas na verdade é mão dupla mesmo. Só que é uma parte que é uma reta, você pode ultrapassar. Aqui que chegava, eu sabia que tinha uma parte eu podia ter esperado até aqui e não ter arriscado minha vida. Mas agora já foi. O que eu ia falar mesmo? O que eu tava falando? Da parte de constrangimento. Tem uma parte também, vou contar, na terceira temporada, essa também. Tem um cara que ele tá com a mina da Ucrânia. E aí, o amigo dele, todo mundo ao redor do cara, fala assim, mano, essa mina só tá com você, ou esse cara só tá com você, por causa do green card, cara. Acorda, todo mundo tem esse pensamento, né? Aí, a mina da Ucrânia vai jantar com o melhor amigo do cara, e o melhor amigo do cara tá muito desconfiado de que ela só tá com ele por causa do green card. Aí ela fala assim, aí o cara fala assim, então, eu só fico um pouco preocupado, porque eu vou lembrar o nome dele, hein? Porque é um nome que toda vez que falava eu achava meio engraçado, assim. Não vou lembrar, mas tipo assim, o Pete. Matt, acho que é Matt. E é por isso que eu achava engraçado que eu tô na quinta série e falava, não sei o que do Matt. Aí tudo falava Matt, eu pensava que era Matt de meter, sabe? Idiota eu sou, né? Aí o Matt mesmo, o nome do cara é Matt. Aí ele falou assim, a gente tem medo, né? Porque o Matt já foi casado 3 vezes. A primeira e a terceira esposa meteu chifre nele e ele já sofreu demais. E eu só quero saber se você tá com ele pelos motivos certos. Que ela fala que o sonho dela desde criança é ir para os Estados Unidos. E aí ele fala assim, mas esse sonho é desde criança? Aí meio que o cara tá querendo dizer assim, pô, então você só queria realizar o sonho de vir para os Estados Unidos. O meu amigo que se foda, né? E aí essa cena é muito constrangedora, que o cara fala assim, eu só quero você vai me desculpar, né? Eu só queria ter certeza que você tá com ele pelos motivos certos. Aí ela fala assim, mas o que seriam os motivos certos? Aí ele fala, eu só quero saber se você quer só realizar o sonho de ir para os Estados Unidos ou se você realmente ama ele. Aí ela fala, e quem foi que disse que eu amo ele? E aí fica uma carinha assim, olha a cara do Matt, tá ligado? Aquela risada do Vin Diesel, do cover do Vin Diesel, do sósia do Vin Diesel, que tem um meme que é a risadinha dele assim, ó, a risadinha de gol contra. Mostra a cara do Matt, o Matt dando essa risadinha assim.
E aí, mano, dá vontade de você entrar embaixo da mesa com o cara. Que a mina mete essa. Eu falei, mas quem disse que eu amo ele? Eu nunca falei pra ele que eu amo ele. Aí ele fala, peraí, você tá falando aqui, né? E como é que você vai se casar com ele se você não ama? Aí ela fala meio tipo assim, mano, não dá pra saber se eu amo ele ainda não. Aí ele fala, mano, mas você vai casar pra depois descobrir? Olha, que doideira, viu? Esse programa é muito bom, então é uma fonte inesgotável de rios. E agora vem a parte surpreendente. No Instagram dá pra você entrar lá em ver insights, e aí você vê quantas pessoas começaram a te seguir por causa do vídeo. Porque eu falei, mano, esse vídeo eu já contei aqui, né? Eu acho que sim. Eu ia postar no Stories, porque é um vídeo do filme. Eu achei muito engraçada a cena da mulher brasileira lá, que nunca tinha visto o molho de tomate. A reação dela é muito boa, cara. Ela fala, isso aqui é molho de tomate, você não precisa fazer o seu. Aí ela fala, uau. E eu achei muito engraçado. Eu falei, eu preciso postar isso. Aí eu ia postar no Stories. Só que o Instagram, quando você clica no maisinho, ele já, o meu pelo menos, vai direto pro Reels. Aí eu fiquei com preguiça de voltar e selecionar o Stories. Aí eu falei, vou postar no Rio mesmo essa porra. Aí não coloquei hashtag, não escrevi nada. Só falei assim, não escrevi, né? Falei, apenas uma goiana vendo molho de tomate pela primeira vez. E aí, deu 700 mil. E de seguidor, deu 150. E eu tenho um vídeo que é eu falando, mas eu tô falando mal dos Racionais, que deu 1 milhão de views e não deu, sei lá, 50 seguidor. Então mesmo eu ter filmando a tela e dado a minha interação nesse vídeo é só dar risada. No final eu dou risada no vídeo e aí eu postei. E aí 150 pessoas começaram a me seguir por causa desse vídeo. Eu falei, eu vou fazer então. Acho que uma vez por semana eu vou gravar uma parte muito engraçada do 90 dias pra casar e vou postar. Porque essas pessoas que me seguiram vão ver mais. E aí no meio disso também vê os meus vídeos. Entendeu? Porque já teve gente comentando nos vídeos que tipo assim, a pessoa comentou no outro vídeo e aí eu vi, começou a seguir. Aí passou um tempo, a mesma pessoa comentou num vídeo meu de stand-up. Entendeu? Então a pessoa tá vendo os dois. Entendeu? Então acho que vale a pena, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Quando eu ver outra cena muito engraçada, eu vou filmar a tela e vou postar de novo. E seja o que Deus quiser. Tudo isso pra falar que não dá pra saber o que acontece. Entendeu? Você não dá pra saber. Mas também não quero virar o influencer do 90 dias pra casar. Já pensou? Então eu não sei. Eu não sei. Mas aí você vai lá, edita tudo o bagulho e posta, dá 1000. E aí? Me diz você aí, ouvinte, o que eu devo fazer? Enfiar o dedo no cu e rasgar? Eu não sei. Hoje, eu vou dividir outra coisa com vocês, mano. Eu tenho uma câmera T5i que a minha mina usava, né? Minha mina é fotógrafa, ela comprou uma mais pica e deixou pra mim a T5i. E ela grava, acho que Full HD, se não me engano. Acho que ela não chega a gravar 4K. Acho que grava em Full. E não é a qualidade ruim, também não é profissional, mas também não é a qualidade ruim. Ainda mais se a luz estiver boa e a distância não for muito longe, ela grava até com qualidade boa, assim, com qualidade ok. E eu geralmente levo até quando é abertura. Tipo assim, o Diogo Almeida, ele já me pergunta, dá pra você levar a câmera? Que aí ele tira alguma coisa, interação e tal, e aí ele usa meus vídeos. Tem vídeo no canal dele que é com a minha câmera. Ele gravou com a minha câmera mesmo e usou e tal. Então o Diogo Almeida já pergunta se eu vou levar. Os Moleques Sem Limites já. Se bem que os Sem Limites não é solo, mas eu levo no solo. E aí eu falo com a produção, geralmente, nem é com o artista, mas com a produção. Ou às vezes se tiver abertura eu falo com o artista. Eu falo, mano, eu trouxe a câmera, você quer fazer alguma coisa que eu gravo, né, e tal. E aí eu já vou gravar a minha parte, se você não se importar, né. E já grava a minha também. Grava a sua também, na verdade, né. E aí eu sempre levo. Aí o do Rabin eu não trouxe, porque o Rabin sempre tá com um hélito, tá ligado? Aí eu falei, mano, não vou nem levar, né. Eu fui pra Morato hoje, eu fiquei o dia inteiro aqui em Morato. E aqui em Morato, que eu tô chegando em Morato agora, tô no bairro do Porrete, aqui na entrada de Morato. Olha, não tem nenhum tiro nas placas de Morato mais. Pessoal, a munição tá muito cara, eu acho, pra ficar gastando em placa. Antigamente tinha bastante tiro, agora não tem. E aí, o que eu tava falando mesmo? Que eu sempre levo, né?
Aí vai vendo, do Rabin, eu ia vir pra Morato e mesmo assim, eu não nem cogitei levar câmera. Porque ainda pensei assim, mano, eu vou gravar o vídeo da viagem lá com hoje, porque o Elito vai gravar, eu tenho 2 câmeras, qualidade top, e a plateia do Rabin entende essas piadas, né? Então vai ser bom. E aí, o Elito não foi, e quando eu cheguei lá, ouvi um áudio da Bruninha, que me mandou no caminho, que é a produtora do Rabin, a Bruninha. Ela me mandou um áudio no meio do caminho, falando assim: ô Di, você tem câmera ou sabe quem grava? Que o Rabin tá querendo gravar uns bagulho do Lollapalooza. E aí eu não tava com a câmera. Eu falei, mano, eu sempre trago. Hoje eu não trouxe porque eu confiei que eu também queria gravar. Não levei, você acredita? Não levei a câmera. E detalhe, em Morato, onde eu saí, se bem que eu não ia ter o gravador, então não ia adiantar muita coisa. Mas se eu tivesse visto em Morato ainda, a câmera da minha mina grava em 4K e tava em Morato. Eu podia ter levado a câmera da minha mina se eu tivesse visto um pouco antes, mas quando ela mandou, eu estava na estrada. E aí não deu pra gravar. Nem eu, nem o Rabin gravou hoje. É isso, né? Então, tá ficando muito enrolado esse podcast. Vou terminar por aqui, tá bom? É isso. Espero que você tenha, pelo menos, curtido alguma coisinha que eu falei aqui, tá bom? Desculpa aí essa enrolação. Hoje ficou bem carregado. Eu prometo que da próxima vez eu vou fazer aquele fluxo. Sabe o que é foda? Eu queria ter a confiança de que toda vez que eu quisesse gravar um podcast, ia sair um fluxo de pensamento sobre algum assunto bom. Porque muitas vezes não sai. Entendeu? Não dá pra mim considerar isso um conteúdo. Porque não, é imprevisível. Não adianta se eu ficar pensando antes, não vai ser a mesma coisa. Entendeu? Então, mas eu acho que eu prefiro pensar. No próximo eu vou fazer isso. Eu vou pensar alguma coisa, pegar alguma premissa minha antiga, alguma coisa, e vou falar, e vou anotar ela. E aí eu vou falar disso. E aí eu vou tentar deixar como backup, entendeu? Se surgir alguma coisa e eu conseguir desenrolar, eu deixo o orgânico aqui. O orgânico não, o improvisado. E aí, se não, eu tenho um backup para não ficar esse negócio enrolado igual ficou hoje. Tá bom? Vou terminar aqui. Tô chegando aqui em Francisco Morato, terra da azeitona. E daqui a pouco a gente volta aí. Provavelmente na quarta-feira. Show do Diogo Almeida em Louveira. Fechou? É nóis. Essa semana tem 1, 2, 3, 4 episódios. Serão 6, 7, 8 shows essa semana. Mas só 4 episódios, porque 3 e 3 é tudo no mesmo dia. Então não vou fazer um episódio para cada sessão, aí não dá, né? E é isso. Quarta-feira nós se vê. É nóis, nada de armas, use camisinha e volte no próximo.